Oi, eu sou a Grazi. No vídeo de hoje vou ensinar a fazer o modelinho número 1 dos meus moldes vazados. Vou ensinar um modelinho simples, tá? Mas vocês podem criar de várias formas. Vocês não precisam ficar presa ao modelinho que eu estou ensinando aqui. Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Minha cartela já está preparada com base fosca. Vou usar esponja de cozinha, pois é mais acessível para todas. Mas também vocês têm a opção de usar a esponjinha de maquiagem, mas isso vai de cada uma. Eu apenas cortei a esponja e coloquei na pontinha desse pincel. Os pincéis que eu vou usar são esses, mas vocês podem usar os que vocês têm aí, tá? As cores de tintas, não vou solicitar nenhuma, né, porque vai dar preferência, como eu sempre digo. Os moldes são para vocês criarem os modelinhos da imaginação de vocês, né? Não ficar preso ao modelinho que eu ensino. Então vamos ao vídeo. Posiciono o molde aonde eu quero. Vou colocar duas cores na esponjinha. E ficará assim. Agora nós vamos mesclar essas duas cores e também já tirar o excesso da tinta. Lembrando que a esponja tem que estar bem seca para poder fazer o esponjado correto. Se a esponja estiver muito molhada, ela vai borrar. Pois na base ela não absorve tanto quanto o papel, então por isso que é importante tirar o excesso em um papel. Usarei a cor clara para dentro e a cor escura para fora, e vou dar leves batidinhas, até preencher todo o formato do molde. Esse foi o resultado. Se possível, já limpe na mesma hora que utilizar, assim não fica resíduos. Bom, como a gente tira bastante o excesso no papel, a camada fica super fina e a tinta fica transparente, então a gente precisa dar pelo menos uma segunda demão. Agora eu pego apenas a cor vermelha, carrego a esponjinha, retiro bem o excesso e também vamos fazer o modelinho número 2, que é essa rosa com a tulipa. Aqui tem alguns modelinhos que vocês podem fazer, mas como eu sempre digo, vocês podem usar a imaginação de vocês. Posiciono o molde. E vou dar leves batidinhas também, até preencher todo o formato do molde. O resultado ficará assim. E aí eu espero secar para dar a segunda demão. Posiciono novamente o molde e venho com a segunda demão. Estou tirando bem o excesso para não borrar. Isso é muito importante. Também preciso me certificar que fique bem centralizado com o primeiro esponjado, para que não ocorra erros e fique todo borrado. Por ser fundo de rosas, não tem necessidade para essa segunda demão, isso vai de cada pessoa, tá bom? Já limpo meu molde, para não deixar resíduos, pois assim também não dificultará na próxima vez que eu for usar o molde. Para acompanhar a borboleta, você pode fazer uma pequena tulipa ou usar carimbo, vai dar preferência de vocês. Vou usar as duas cores que eu usei para fazer a borboleta, vou dar uma leve matizada, apenas tirar o excesso para não ficar grosseiro. Mas isso também vai dar preferência de vocês. Faço um movimento de vai e vem para mesclar as cores. O formato que eu vou usar é parecido com o da rosinha ali em cima, então não tem muita dificuldade. Vou para a segunda demão para deixar bem forte.
Também vou aproveitar para fazer a tulipa da rosa. Hoje está um dia bem quente, então a minha tinta está secando muito rápido, então eu tenho que matizar toda hora. Mas é só seguir o formato que está ali do molde, não tem muito erro. E como o nosso fundo já está bem vivo, a gente só precisa dar um retoque na cor clara. Então eu forço mais a pontinha do pincel onde está a cor clara, fazendo o movimento. Aproveito e já faço o botãozinho que vai no meio. Lembrando que vocês podem criar o modelinho de vocês, aqui é apenas uma inspiração. Esse é um dos modelinhos que eu fiz. Espero secar e vou para mais uma parte da tulipa da borboleta. Posiciono meu pincel reto no finalzinho do esponjado e vou dar uma leve subidinha até encostar a outra parte. Esse é o movimento. Não é muito difícil, ele é um movimento bem simples. Enquanto a nossa borboleta seca, a gente vai fazer o botão principal da rosa, que é o movimento de U de cabeça para baixo. Mas também vocês podem fazer aquele movimento de sobe, desce e sobe. E vários movimentos que vocês podem usar. Esse é apenas um básico. Depois eu apenas vou preencher com uma vírgula de cada lado. Eu apenas sigo ali o movimento, usando apenas a pontinha do pincel, tá? A cor vermelha não precisa dar tanto destaque, a gente precisa trabalhar mais com a cor clara. Aqui farei o mesmo movimento que a gente fez na tulipa, que vai junto com a borboleta. Após estar seco, faço também o botãozinho do meio. Para contornar a borboleta, eu vou usar esse tom, que eu achei muito bonito, mas vocês podem usar o da preferência de vocês. Esse tom ele é muito brilhoso, deixa um efeito lindo na borboleta. Inclusive, eu já mostrei vídeo dele lá no meu Instagram. Aproveita e me segue lá, @cartoonsdagrazi. Essa tinta ela não é muito escura, então mesmo que você não tenha o traço fino, ela não vai dar tanto destaque para o teu traço. Vai aparecer apenas um detalhe da borboleta. Mas se for uma cor escura, preste bem atenção em sempre tirar o excesso da ponta do pincel para não ficar muito grosseiro e assim não estragar o seu desenho. Mas isso também é opcional. Apenas sigo o formato da borboleta. Depois eu vou dar uns detalhezinhos ali, mas não é nada que vocês precisam seguir. Olha o brilho que fica. Para finalizar o nosso primeiro modelinho, vamos apenas acrescentar as folhas. Aqui eu acrescentei duas, mas vai dar preferência de vocês. Muito importante usar um pincel menor, assim as folhas não ficam tão grandes e também não atrapalha no desenho. Observem que eu fiz as folhas com o mesmo pincel que eu fiz a tulipa, e as folhas acabaram ficando muito grandes. Então sempre tenta usar um pincel menor. Eu faço apenas o esboço e na segunda camada é que eu dou o formato correto da folha. Aqui, por ser um espaço pequeno, eu estou usando apenas a ponta escura. A parte clara eu quase não encosto. Faço isso e espero secar. Assim que secar, eu vou fazer a segunda camada, para deixar bem forte a nossa folha. Aproveito e também já faço as folhas da rosa. Aqui eu vou colocar umas 4 folhinhas, 3 folhinhas, mas isso vai dar preferência de vocês, tá bom? É apenas uma inspiração. Finalizo a minha folha com apenas um tracinho. Minha tinta estava bem grossa por causa do calor, mas vocês podem diluir com um pouquinho de água e fazer um traço delicado. Assim fica uma folha bem bonita. Vocês podem colocar pedrarias, glitter, paetê, vai dar preferência de vocês na finalização. E esse foi o resultado do nosso molde número 1. E aí, gostaram? Comenta aí pra mim. Oi, vamos voltar aqui pro modelinho do molde número 2. Que é esse, a rosa com a tulipa. Vamos começar fechando o primeiro botãozinho da parte de dentro. Eu encosto só a parte branca, bem de leve, quase não encosto a parte escura.
Vou repassando até fechar com todo o cuidado. O movimento é bem simples, é um movimento de O. Depois de seco, venho fechando o último botão. Aqui o tempo tá tão quente que eu não consigo nem fechar. Mas eu vou lá, matizo de novo e faço o movimento certinho, até ficar bem nítido. Reparem que eu vou varrendo, eu não vou numa pincelada só. Eu vou varrendo bem devagarinho. Agora eu vou passar para as vírgulas, que eu só acompanho ali, encostando mais a parte clara. A escura eu quase não encosto, porque a escura já tá predominando, né? Então a gente só quer adicionar um pouquinho da cor clara. E assim a gente finaliza a nossa rosa. Esse é um modelinho simples, né? Um modelinho básico. E vocês podem criar adicionando mais vírgulas, uma, duas, vão adicionando quantas vocês acham melhor. E aí, meninas, acharam difícil esse modelinho? Ele é bem básico. Eu ainda vou trazer uma versão um pouquinho mais elaborada dele. O que vocês acharam desse modelinho? Comenta aí pra mim.